Se hoje a palavra de Deus ela chegou até nós, tenha certeza que Paulo ele tem grande influência nisso. Um homem que foi muito usado por Deus, um dos pilares principais pela propagação do Evangelho, pela propagação do cristianismo. O apóstolo Paulo, diferentemente de algumas figuras bíblicas, como por exemplo Abraão, Jacó, pessoas que tiveram o seu nome modificado diretamente por Deus, por selar uma aliança ou comissionar um novo papel profético. Apóstolo Paulo não. A transição de Saulo para Paulo, ela é mais entendida como uma mudança de identidade. Repita comigo, mudança de identidade. Precisamos entender que na época, para alguns judeus que viviam na diásporas, como diz a palavra, que eram regiões que tinham grande influência greco-romana, era comum que esses homens eles tinham ali 2 nomes próprios. No caso de Paulo, Saulo, o nome em hebraico, e Paulo, seu nome grego. Mas a Bíblia não descreve um momento, um episódio que houve essa transição de Saulo para Paulo. Mas nós entendemos que tem grande influência para que isso tenha acontecido logo após o encontro que Paulo teve com Jesus a caminho de Damasco. Sabemos dessa história, que ele teve um encontro com o Senhor. E o que me chama a atenção na história de Paulo é que não apenas a mudança na identidade, mas também no comportamento que ele adquiriu. Paulo, vamos ver que durante a sua vida ele sofreu muitas perseguições, mas quando ele sai da cadeira de perseguidor e ele torna-se então perseguido pelo Evangelho, nós vamos ver que as retaliações que ele sofreu só não foram as maiores, porque Paulo ele era um cidadão romano, e isso dava a ele algumas vantagens, algumas possibilidades que outros não tinham, como por exemplo a crucificação, de não poder ser crucificado, porque a crucificação era considerado uma morte dolorosa, lenta. Alguns historiadores vão dizer que Paulo foi decapitado. Mas eu não quero frisar sobre a morte de Paulo. O que eu quero frisar aqui com a igreja e que Deus trouxe no meu coração foi que a mensagem que Paulo nos transmite, pelo fato de que nós, quando temos um encontro com Deus, é impossível nós vivermos como antes. O que Paulo nos ensina é que quando nós temos um encontro com o Senhor, não tem como nós mantermos os costumes, as manias, os caminhos de antes nós termos um encontro com Deus. Paulo vai nos ensinar que quando nós temos um encontro com o Senhor, não apenas a mudança de identidade, mas também a mudança de comportamento, ela precisa ser uma consequência. Repita comigo: a mudança é consequência do encontro real com Deus. Em Provérbios, capítulo 6, verso 16, vai dizer assim: há 6 coisas que o Senhor ele odeia, mas a 7ª ele abomina. Eu vou listar para você aqui, primeiro, olho grande, mentira, mãos que derramam sangue inocente, coração perverso, pés que se apressam para o mal, falsa testemunha, e a 7ª, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Paulo aqui nos ensina: se eu tinha olho grande, agora eu não tenho mais. Se eu menti, agora eu não posso mais mentir. Se as minhas mãos derramavam sangue inocente, agora não vai mais derramar. Se o meu coração era perverso, agora não será mais. Se eu semeava contenda entre os meus irmãos, eu não posso mais semear. Por quê? Porque antes de nós termos um encontro com o Senhor, nós éramos considerados filhos das trevas. Você vai apertar aqui hoje, pastor. Deus mandou, nós não podemos
podemos ser covardes. Paulo vai nos ensinar que a mudança no nosso comportamento, na nossa identidade, ela precisa ser uma consequência. E é aí que, quando Paulo ele tem um encontro com o Senhor, ele decide cumprir o que está no livro de Mateus, capítulo 28, que o próprio Jesus nos escreve. Ele vai dizer: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Entenda que aqui a Bíblia não está dizendo você precisa saber cantar, você precisa saber louvar, você precisa saber pregar. Não, eu posso não ter uma boa oratória, como o pastor Edson Carlos tem, eu posso não saber pregar, eu posso não saber cantar, mas nós como igreja, nós temos uma missão. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos entender que quando nós ficamos presos às coisas terrenas, preocupados se a irmã, se o irmão vem com terno azul, preto ou verde, tem pessoas, tem vidas que estão sendo ceifadas por Satanás. E aí Paulo vai nos trazer uma reflexão de que nós somos uma igreja e nós temos uma missão. Seja na tua vizinhança, seja no teu trabalho, seja na tua casa, independente de qualquer coisa, nós como igreja, nós temos uma missão. Por falar de missão, eu lembro de uma experiência que eu tive no auge da pandemia, fazendo aqui um rápido parênteses. Uma amiga nossa nos chamou para poder ir na festa de aniversário dela, e eu lembro que o negócio estava bem feio na época do Covid, não podia ter muitas pessoas, e ali na casa dela tinha aproximadamente umas 8, 9 pessoas. E foi aqui na Pavuna, ficamos lá até umas 10 e pouco, 11 horas, depois nós fomos para a nossa casa, na época eu fui para a casa do meu sogro. E uma dessas pessoas que estavam com a gente lá nesse evento, na casa dela, era um amigo de infância do seu esposo. E eles bebendo, né, rindo, comemorando. Tudo bem, nós fomos um pouco embora, eles continuaram lá bebendo, se divertindo. E eu lembro que logo pela manhã, no dia seguinte, a amiga da minha esposa manda uma mensagem para ela dizendo: caramba, você não sabe o que aconteceu. Ela: o que houve? Aquele rapaz que estava aqui ontem com a gente, vocês foram embora, ele continuou. Um amigo de infância do meu esposo, na hora que ele saiu daqui, ele precisou dar carona para um rapaz que pediu para levar ele não sei aonde, foram matar o rapaz e mataram ele junto. E eu falei: Senhor, por que o Senhor não me deu uma visão? Eu fiquei indignado por ser igreja. Eu falei: por que o Senhor não falaste comigo, não me deste uma revelação? Porque de repente eu poderia ter falado do amor de Deus e talvez ainda que ele tivesse que morrer, mas talvez ele pudesse ter sido salvo. E Deus falou no meu coração assim: meu filho, você precisa entender que nós como igreja nós temos uma missão. Independente de saber se vai ou não morrer, se vai ou não partir, a nossa missão é pregar a palavra. Clamando no céu. Vou sentir a graça de Deus aqui. Aleluia. Deus falou no meu coração, independente de qualquer coisa. Não é porque você vai saber que ele vai morrer, que ele vai ser assassinado. Não. A nossa missão como igreja é pregar a palavra de Deus. E falando dessa missão que o apóstolo Paulo ele inicia aqui o capítulo de número 20, realizando a sua terceira viagem missionária. Uns vão dizer que ele já tinha seus 15, 20 anos de convertido, mas aqui ele começa pregando a palavra. No início do verso 20, depois de você ler em casa, vai dizer que ele convoca os seus discípulos para poder encorajá-los, e depois ele segue para a Macedônia. Interessante que o apóstolo Paulo ele não vai fazer uma viagem a passeio, ele não vai fazer uma viagem a turismo, ele vai viajar para pregar a palavra. Ele passa um tempo na Macedônia pregando a palavra, pregando a verdade.
Da Macedônia ele vai para a Grécia. A Bíblia descreve aqui, no verso 3, que ele fica 3 meses na Grécia. E é exatamente por pregar a palavra que se levanta aí alguns opositores. Porque toda vez que você se levantar para fazer o certo, vai se levantar oposições. Afinal, o que o apóstolo Paulo pregava era a palavra. Precisamos entender que a palavra nem sempre ela é amor, nem sempre a palavra ela é consolo, mas a palavra ela também representa confronto. Confronto com a nossa carne, renúncia. E como nem todos estão dispostos a se renunciar, o que acontece? Surgem 2 grupos. O grupo daqueles que estavam a favor e recebem a palavra, mas também aqueles que o quê? Que não querem mudar. Porque quando a pessoa não quer mudar, você pode falar, você pode pregar, o Espírito Santo pode descer, que ela não vai mudar, porque ela não quer mudança. Apóstolo Paulo, o compromisso dele é com a palavra. A palavra, ela não vem apenas para nos consolar. A palavra, ela vem para nos confrontar. Então, se você está num lugar que a palavra está sendo pregada, e você está numa boa, tem alguma coisa de errado nisso daí. Alguma coisa tem de errado. Porque a palavra, ela precisa trazer confronto. Conforme nós dizemos aqui, lâmpadas para os nossos pés é a palavra do Senhor. O que nos direciona, o que nos guia é a palavra. Louvor é bom, adorar a Deus é bom, mas se nós não tivermos uma vida com propósito, embasado na palavra, nada adianta. Paulo vai nos ensinar que a verdade é pregada através da palavra. A palavra então, ela veio para nos trazer mudança. A palavra, ela veio para nos trazer mudança. E aí se levantam alguns opositores, algumas pessoas querendo perseguir a Paulo. E a Bíblia vai dizer que os judeus, eles tramam a morte de Paulo. Eles armam uma armadilha para poder matar Paulo. Mas, aos olhos do nosso Pai, nada fica encoberto. Podem até tramar contra a tua vida, mas Deus manda te dizer que quem cuida de você é Ele. Pode até preparar armadilha, mas quem cuida da tua casa é o Senhor. Aleluia. E Paulo então, ele decide para um lugar, ele decide para a Ásia, mas Deus fala assim: não, Paulo, calma aí, tu vai para a Ásia agora não. Antes tu vai passar por Macedônia. Porque tem alguns momentos que Deus ele muda a nossa rota. Nem sempre foi decisão tua. Às vezes foi Deus mudando a sua rota. Nem sempre é porque deu errado, é porque Deus ele mudou a nossa rota. Eu queria aproveitar para poder profetizar algo sobre a tua vida. Abre as suas mãos, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos em nome de Jesus. Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: ei, meu filho, você não vai precisar ficar batendo de porta em porta. Para de se humilhar perante as pessoas. Deus está dizendo: a sua obediência vai te levar exatamente no lugar onde o céu decidiu te honrar. Se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor bem forte em nome de Jesus. Eu creio. Porque o próprio Deus nos ensinou na sua palavra. A oração do Pai Nosso, o que ela vai dizer? Pai, que seja feito o quê? A minha? A tua vontade. Assim na terra como no céu. Então a vontade não é nossa. A vontade, ela é de Deus. Mas como é que nós vamos entender a vontade de Deus se quando eu quero que Deus cura, só que Deus ele não quer curar? Como entender a vontade de Deus, pastor? Quando eu quero que Deus abra a porta, quando quem fechou foi o próprio Deus. Como entender
A vontade de Deus que, quando eu quero ter alguém por perto, mas Deus decidiu afastar aquela pessoa. Não tem como entender a vontade de Deus. Eu lembro que o ano de 2024 foi um dos anos mais difíceis para mim. Bem no início do ano, Deus decidiu levar o meu pai. Não estava doente, estava tudo bem. Logo no mês de janeiro, meu pai, além de ser um pilar para mim, ele era também o meu pastor missionário Josué, um homem de Deus, temente ao Senhor, que vivia a palavra. E em janeiro eu perco meu pai. Interessante que 6 meses antes dele partir, o Senhor usou uma profeta e falou comigo: prepara o teu coração, porque eu, o Senhor, irei recolher o meu servo. Deus ainda me avisou. Em janeiro de 24, eu perco meu pai. Em fevereiro do mesmo ano, eu perco a minha mãe. E em março do mesmo ano, meu filho nasce. É como se Deus ele tivesse dividido a minha fase de processos e etapas. E ele me dissesse assim: olha, rapaz, eu sei que não foi fácil. Eu sei que o fardo não foi fácil. Mas eu deixei o teu filho por último. É para você poder saber que você não pode parar. Você não pode desistir. E como entender a vontade de Deus? 2 sonhos que meu pai tinha. O primeiro, ter uma neta. Eu dei a neta para ele. O segundo, ter um neto com os olhos claros, os olhos azuis, porque ele tinha os olhos claros. Meu filho nasceu, ele não pôde ver. Mas como entender? Como a gente vai entender isso? Nós nunca vamos entender. Nós nunca vamos entender o que Deus tem para nós. Às vezes é Deus mudando a sua rota. Deus está dizendo para você aqui que você pode ter até planos, mas fica tranquilo, porque por mais que pareça ter dado errado, o Senhor está no controle. Aleluia! Quem nunca aqui na sua infância foi apaixonado por aquele menino ou aquela menina? Os anos se passaram, 30, 40 anos, você olha para trás aí, você vê o tribo-fu que aquela pessoa se tornou, você fala: Jesus, obrigado por livramento. Ouviu um glória ali, ó. Obrigado pela princesa que o Senhor me deu. Obrigado pelo príncipe. É Deus mudando a rota. Posso ouvir mais um glória a Deus aí? Quantas histórias de pessoas que foram demitidas do seu trabalho e pela demissão abriu um local próprio e foram bem-sucedidos? Não deu errado. É Deus que mudou a sua rota. Paulo, ele chega a Macedônia. Deus mudou a rota de Paulo, ele chega a Macedônia, e chegando em Macedônia, como de costume, ele começa a pregar a palavra. Já vou correndo aqui no horário. Ele começa a pregar a palavra. E a Bíblia diz que ele começa a convocar os irmãos, as pessoas, os discípulos, para um grande culto. Um culto como esse aqui. Um culto de Santa Ceia. Tem um culto melhor do que um culto de Santa Ceia? Ele começa a convocar irmão, vocês estão convidados a um grande culto. E ele reúne o pessoal dentro do cenáculo, diz a palavra. Cenáculo, para quem não sabe e não conhece, significa dizer um cômodo superior, ou seja, um local superior em cima. A Bíblia descreve que eles estavam no 3º andar. E ele reúne ali os discípulos, as pessoas, e ele começa então a pregar a palavra. E aí começa a ter as oportunidades. Eu fico viajando na história, os louvores, e a Bíblia diz que a hora vai se passando, ele vai se prolongando na palavra, porque imagino eu que o culto estava bom, porque
prender hoje uma igreja 1, 2 horas já é difícil. Agora você está com as pessoas ali, a Bíblia diz que chegou próximo à meia-noite e eles estavam ainda pregando. É porque o negócio estava bom. Quem gosta do mistério aí é porque o negócio estava... Paulo pregando, as pessoas recebendo a palavra. Enquanto Paulo pregava, tinha um homem que se chamava Eutico, que a Bíblia descreve e vai dizer que ele estava sentado na janela. E eu fiquei pensando nessa mensagem e falei, Senhor, por que Eutico estava sentado na janela? A Bíblia não aponta, mas como ela vai dizer que tinha muitas luzes, nos faz entender que o espaço era grande, que era extenso. Paulo então pregando a palavra, o culto acontecendo, e Eutico sentado na janela. E eu parei para pensar, o que poderia levar Eutico a estar sentado na janela? Primeiro, talvez um lugar apertado, não sei, ele queria pegar um fresco, um ventinho, ou talvez ele já estava um pouco entediado e sentou na janela porque ao mesmo tempo que ele queria ouvir a palavra, ele queria também observar o que estava do lado de fora. Mas por que ele estava sentado na janela, querendo ver o que estava do lado de fora, se a palavra que estava sendo pregada era do lado de dentro? Repita comigo: vigie com as distrações. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Vigie com as distrações. Nós estamos diante de uma sociedade, irmãos, que nós vemos igrejas que tem 3, 4 cultos em um dia. Eu acho bacana, eu acho legal. Mas o que eu acho preocupante é de nós termos espaço muitas das vezes cheios, pessoas fisicamente, porém com a sua mente do lado de fora, porém pessoas que estão sentadas na janela e que não querem compromisso com a palavra. Pessoas que estão do lado de dentro, mas na verdade só estão ocupando espaço, porque estão sentados na janela. A mensagem está sendo pregada, mas elas estão dispersas. Como? Vem para a igreja, está sentado e está pensando, porque amanhã eu marquei com o João lá para poder fazer alguma coisa. Está aqui na igreja, a palavra está sendo ministrada, a pessoa está pensando, não, mas quinta-feira, rapaz, amanhã eu vou ter que pagar aquela conta. Deus está falando e a pessoa está onde? Sentada na janela. O Espírito Santo está falando e a pessoa está onde? Está longe. Aí sabe o que Deus trouxe no meu coração, pastor? Que a estratégia de Satanás, ela mudou. Na época, até um tempo atrás, qual que era o plano do nosso adversário? Afastar as pessoas da igreja. Por quê? A ovelha fora do rebanho se torna o quê? Uma presa fácil. Então ela tirava as pessoas da igreja, a sua fé ia se enfraquecendo, até que o diabo matava, o diabo ela destruía. A estratégia dele mudou. Por quê? Ele viu que é melhor ele manter as pessoas dentro da igreja, porém distraídas. Por quê? Porque se Jesus voltar, vai ficar. A palavra é bem clara, que a porta ela é o quê? Estreita. E poucos são que entrarão por ela. Aí o diabo prefere fazer o quê? Deixar as pessoas dentro da igreja, mas com a sua mente no mundo. E por falar de observar, se distrair, eu me lembro de 2 histórias que a palavra de Deus aponta sobre isso. A primeira é sobre Davi. Quem não lembra de Davi? Um homem valente, guerreiro, um homem de batalha, que foi chamado por Deus ainda como moço. E a Bíblia vai dizer que teve um dia que Davi decide ficar em casa. Seu exército já era autossuficiente, o exército bom.
Davi decide ficar em casa. Meu pai já dizia que guerreiro que é guerreiro se conhece não em casa, mas é no campo de batalha. Davi decide ficar em casa e ele começa a andar na parte superior da casa real. E quando ele está andando, daqui a pouco ele observa o quê? Betseba. A Bíblia diz que era uma mulher formosa, era uma mulher atraente, e não apenas olhou. A Bíblia diz que além dele ter olhado, ele a desejou. E sabemos o fracasso e o que levou a essa atitude, o pecado de Davi. Precisamos ter atenção e observar nas distrações que nós temos. O mesmo Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, vai dizer que ele estava voltando para Jerusalém feliz, contente, porque ele estava trazendo com ele a arca, e ele começa a bailar, a dançar na presença de Deus. E Mical o observa da janela. E quando Mical o observa, Mical diz a palavra que ela espraguejou Davi. Ela chamou Davi de sem vergonha. E pela palavra que ela lançou, a Bíblia descreve que ela ficou estéril. Já parou para pensar no poder que tem da palavra que sai da nossa boca? É por isso que eu costumo dizer que se você não gosta dos mistérios, não se meta com quem gosta. Se você não gosta daquele que pula, daquele que grita, daquele que roda, não se meta nos mistérios. Deixa que cada um resolve ali com Deus. Deixa que cada um se entende com Deus. Se meta não, porque tu vai se arrepender. Mical falou a palavra, lançou a palavra muito indesejada. Pagou um preço muito sério pelo que ela disse. Não se meta nos mistérios de Deus, gente. Fale com os irmãos da sua ordem. Não se meta nos mistérios de Deus. Se você não grita, não se mete na vida de quem grita. Quando estava no mundo, pulava, dava pontapé, pulava, e lá no Maracanã ficava rouco. Um bando de homem que está correndo lá, que não está nem te ouvindo, está ganhando milhões, e na casa de Deus ele tem que ficar, pelo amor de Deus, irmão. Nada contra, mas cada um adora conforme quiser. Mas não se meta no ministério de Deus. E a Bíblia vai dizer que apóstolo Paulo pregando e eu sentado na janela. A hora vai se passando, até que eu começo a ficar cansado. E diz a palavra que quando ele se cansa, ele é vencido pelo sono. Se eu digo que ele é vencido pelo sono, acredito, imagino eu, que existe então uma guerra. Quando nós entramos na casa do Senhor, existe uma guerra. Talvez você não enxergue, mas existe uma guerra. Quem nunca, quando abriu a palavra para poder ler, vem aquele sono. Quando a gente senta para poder ouvir a palavra, vem aquele sono terrível. Tu chega em casa, o sono passa. Fala, Jesus, que mistério é esse? Tu entra na igreja, é um sono terrível. É ou não é assim? Paulo estava pregando, Eutico estava cansado, e ele foi ficando cansado até que ele foi vencido pelo sono, caiu daquele lugar, e a Bíblia diz que ele caiu dado como morto. Sabe por quê? O diabo muitas das vezes te quer aqui dentro mais cansado, ele te quer aqui dentro mais distraído, ele te quer aqui dentro mais pensando lá fora, porque ele sabe que a qualquer momento, uma palavra que é lançada aqui nesse altar, uma palavra que é lançada através de um louvor, uma palavra que é lançada através de uma oportunidade, pode mudar a tua história. Olha o que é que ele faz, ele tenta te distrair. Eu estava distraído. O cansaço pegou, ele caiu e morreu. Repita comigo essa frase. Se você não gravar nada do que eu disse, grava isso, em nome de Jesus.
Pequenas distrações, grandes quedas. Mais uma vez, pequenas distrações, grandes quedas. A física é bem clara, que toda ação ela leva a uma reação. Não existe diferença de pecado. O que diferencia é a consequência do pecado. A minha Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o final é caminho de morte. Sabe aquele não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tinha nada a ver eu estar sentado na janela. Não tinha nada a ver ele estar pegando uma frente. Não tinha nada a ver ele estar pegando ar. Mas aquilo que não tinha nada a ver foi o que causou a morte de Deus. Irmão, sabe o que me entristece muitas das vezes? Quando nós olhamos para algumas pessoas que dizem ser cristão, que dizem seguir a Cristo. Nós vemos pessoas, conforme eu disse, que estão preocupadas com as coisas materiais e se esquecem que nós, como igreja, nós temos uma missão. E o diabo, como nosso inimigo, ele também tem uma missão, que é nos destruir. E se nós não estivermos ligados na torre da vigilância e vivendo a palavra, acontece o que aconteceu com eu. Estava distraído. Se cansou, o sono venceu. O que aconteceu? Ele caiu e foi morto. Então, já encerrando a pregação, o que eu quero deixar claro para você nessa noite é: o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou muito para que eu compartilhasse isso com os irmãos. E a mensagem que Deus está falando com a igreja é: vigie com as distrações. Aleluia. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. Nós vimos agora recentemente, nessa semana que passou, quantos jovens que perderam a sua vida. Eu não estou entrando aqui no ponto se estavam certos, se estava errado, se merecia ou se não merecia, não. Eu estou falando de pessoas, almas. E nós, como igreja, o que nós vamos fazer? As pessoas falam muito da questão de que não, porque Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, e isso nunca acontece. Essa promessa é antiga. Se você for parar para poder pensar, todos os dias Jesus, ele volta para alguém. Enquanto nós estamos aqui agora nos reunindo, Jesus está voltando para alguém. E aí é um caminho que não tem mais volta. Vamos acordar como igreja. Vamos não apenas ouvir, mas vamos viver a palavra. Deus, ele está à procura de pessoas que querem viver a palavra. É bonito cantar, mas Deus, ele não está à procura de frequentadores de culto, não. Deus, ele quer pessoas que queiram compromisso com ele. Deus, ele está à procura de pessoas que querem se relacionar com ele. E se Jesus voltasse agora? E se Jesus voltasse agora? Seja sincero com você mesmo. Você acha que você teria condições de subir para o céu? Eu ouvi uma vez uma frase que ficou marcada na minha mente: fuja do pecado. E se alguém disser para você que a vida é curta demais, você diga para ela que a vida pode ser curta, mas o inferno, ele é eterno, e eu não quero ir para lá. Irmãos, tem pessoas perdendo as suas vidas. O diabo está brincando de destruir famílias. E você acha que a tua missão é apenas vir para a igreja e ficar sentado no banco?
acha que a tua missão é vir para a igreja, dá um glória a Deus, aleluia. Chega em casa, é a mesma vida de sempre. Com as pequenas distrações, eu estou aqui, mas eu também estou lá. Eu vou para a igreja porque eu me sinto bem, porque a palavra é boa, porque eu sinto paz no meu coração. Vamos acordar, igreja. Aleluia. Vamos nos posicionar, igreja. Deus, Ele está nos convocando nessa noite para um novo tempo. Deus, Ele te entende. Deus, Ele conhece as tuas necessidades. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, e se você está vivo até hoje, para pensar quantos desafios você já passou, quantas afrontas na tua vida você já enfrentou, quantas lutas na tua casa, na tua vida profissional você já teve que enfrentar. Tu acha que Deus te trouxe aqui e Deus te manteve de pé até hoje por causa de quê? Porque você é bom? Porque você tem apenas um coração bonzinho? É porque Deus, Ele te escolheu. E Ele não te escolheu para poder ficar sentado no banco. Ele te escolheu para pregar a palavra. Ele te escolheu para fazer discípulos. Ele te escolheu para fazer a diferença. Ele te escolheu para que você fosse a luz do mundo. Passeando pela igreja, Ele está dizendo: ei, meu filho, abre os seus olhos, tira a trava dos seus olhos. Eu quero compromisso, eu quero te dar visões, eu quero te dar revelações. Mas a igreja precisa se posicionar. Eu não sei em qual fase do Eutico você se encontra hoje. Talvez o Eutico que estava sentado na janela, se distraindo com as coisas do mundo. E para se distrair, irmão, não precisa de muita coisa não. Tá vendo isso aqui, ó? Vai tirar a salvação de muitos. Você precisa entender que eu não sei em qual posição de Eutico que você se encontra. Talvez sentado na janela, ou talvez você já tenha caído da janela e encontra-se morto espiritualmente. Nós não estamos aqui para criticar e nem para apontar, porque esse não é o papel da igreja. Mas a mensagem que Deus traz para nós aqui nessa noite é: vamos nos posicionar. Vamos acordar, vamos aproveitar esse momento, esse culto de Santa Ceia, para renovar a aliança, mas não apenas deixar com que hoje seja mais um culto de Santa Ceia, que você saia bem e amanhã, segunda-feira, caia na rotina de antes. Não. Toma posição diante de Deus. Se preciso for, chama o pastor no final do culto. Não vou chamar ninguém aqui na frente, não. Pastor, eu quero mudar. Pastor, eu quero ter mudança de vida. Sabe por quê? Você me desculpe a sinceridade, mas quando nós não temos mudança de vida, não adianta nada nós estarmos aqui. Se a Bíblia vai dizer que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque também existem falsos adoradores. Vamos acordar como igreja, vamos nos posicionar, porque não só Deus, mas a obra precisa da gente. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Ele está com a palavra.